No silêncio da mente, um eco profundo. Anderson Braga traz luz pro mundo. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Nas sombras da alma, novas cores se traçam. Cada dúvida é um passo, cada medo um portal. Saúde mental não é só um ideal. É voar sem asas, é nada sem mar. É aprender a cair e ainda sonhar. Mentes equilibradas, corações em paz, quebrando as decepções que o tempo TV traz. Vale do Ciclo do Café. Ninguém tá sozinho nessa jornada. A cura começa quando a voz é escutada. O psicólogo sabe, a dor tem seu lar, mas também tem janelas pra poder ventilar. E naquele divã onde as lágrimas rolam, nasce um novo mapa pras estradas que doem. Não feche os olhos pra sua verdade. A sombra mais longa já foi claridade. O que hoje te assusta amanhã vai te erguer, se deixar o verbo do amor te tecer. Mentes equilibradas, corações em paz, quebrando as decepções que o tempo traz. Ninguém tá sozinho TV Vale do Ciclo do Café. nessa jornada. Novo conceito em TV. A cura começa quando a voz é escutada. Mentes equilibradas, corações em paz. Nem sempre a tempestade é o fim demais. Cada grito calado, cada dor disfarçada, vira verso na música da vida encantada. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Início com um som de sintetizador eletrônico pulsante, com Tá batidas todo leves de hip mundo hop entrando ligado na gradualmente. TV Vale do Ciclo do Batida aumenta Café. um pouco, baixo marcante entra criando um groove cativante. Oh, TV Vale do Café. Sintonize essa vibe. A TV Vale do Café chegou, com energia pra te animar. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo em ação. Jornalismo sem cortes pra te informar. Sejam todos bem-vindos à TV Vale do Ciclo do Café. Um novo conceito em TV. Jornalismo, informação, seriedade, a verdade sem cortes, esportes, lazer, entretenimento e muito mais você encontra aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho e confiança. Faremos o melhor por cada um de vocês e estaremos melhorando e evoluindo a cada dia. Jornalismo sem cortes TV pra te Vale do informar. Ciclo do Café. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem que cai no ritmo da Sé. TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem cá, cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista, um baixo sintetizador em destaque, um beat de uns cracks de DJ pode aparecer, um cocô pode sussurrar. Vale do Café, da verdade isso tá vibe, a verdade no ar, TV Vale do Café, pode se conectar. Batida de vocais no alto, acende a emoção. TV do Vale é a conexão entre música, show e informação. A região ganha um novo som. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Do ciclo do café ao coração, trazendo histórias com paixão, transmissões que unem a visão de um mundo melhor, nossa missão. Aqui a gente vive a novidade, o presente, o
futuro, a verdade. Cultura e vida em alta qualidade. TV do Vale, a nossa identidade. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Ligando os pontos da nossa ação. TV do Vale, nossa tradição. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. TV Vale do Café. Início com o som de sintetizador eletrônico pulsante, com batidas leves de hip hop. TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café. Um novo conceito em TV. Sintoniza essa vibe. A TV Vale do Café chegou com energia pra te animar. Esporte, lazer e diversão. Transmissão ao vivo em ação. Jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida esporte com mais energia. Vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café. A verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. Novo conceito pra te surpreender. Funk, hip hop, eletrônico pra você. A juventude tá no controle. Essa é a vibe do nosso rolê. Jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia. Vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café. A verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia. Vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café. A verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista ao baixo, sintetizador em destaque. Um efeito discreto, que DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista, com baixo sintetizador em destaque. Um efeito discreto, de DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. TV Vale do Café é pra você, sintonize. Batida finaliza com o último pulso eletrônico. O vocal pode sussurrar. Vale do Café é pra você, sintonize. Batida finaliza com o último pulso eletrônico. Na tela acende a emoção. Muito bem, começando mais um podcast aqui pela sua TV Vale do Ciclo do Café. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. TV Vale do Ciclo do Café, a TV que mais cresce na região. E o responsável por isso é você. A todos vocês, o nosso muito obrigado. TV do Vale, onde tudo acontece. Entretenimento que a alma enriquece. Aqui o mundo ganha nova visão. No ciclo do café, bate o coração. É no vale que o futuro se revela. Com a força da palavra o tempo congela. Cultura, esporte, lazer em ação. Na tela moderna pulsa a conexão. TV do Vale, onde tudo acontece. Entretenimento que a alma enriquece. Aqui o mundo ganha nova visão. No ciclo do café, bate o coração. É no vale que o futuro se revela. Com a força da palavra o tempo congela. Cultura e esporte, lazer em ação. Na tela moderna pulsa a conexão. A
Vida em cores, a história contada, cada detalhe, jornada encantada. Uma nova era, uma nova estação. É aqui que começa a transformação. TV do Vale, onde tudo acontece. Entretenimento que a alma enriquece. Aqui o mundo ganha nova visão. No ciclo do café bate o coração. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Mentes Conectadas. Hoje eu vou estar trazendo uma convidada muito especial para a gente falar sobre um assunto também especial que acontece na vida de todos vocês. Eu acredito que todos nós aí, em algum determinado momento da nossa vida, a gente começa a questionar se a gente está comendo porque a gente está com fome ou se a gente está comendo porque a gente está com alguma questão emocional acontecendo naquele momento. Então, para a gente aprender um pouco mais sobre essa fome emocional e essa fome fisiológica, eu trago a Vanessa aqui hoje, nutricionista. Ela trabalha muito forte para a galera do emagrecimento. Então, para você que já está um pouquinho acima do peso, que também quer descobrir um pouco como levar uma alimentação mais saudável e mais, como é que eu posso dizer, mais efetiva, sem você sofrer, sem você ter que cortar tudo da sua vida, eu acredito que essa live é para você. E você vai aprender aqui a identificar a sua fome. Eu, enquanto psicólogo, vou trazer todos os aspectos emocionais que estão enraizados e se inclinam dentro dessa parte nutricional e a parte alimentar. E a Vanessa vai estar trazendo para vocês essas dicas e essas orientações dos alimentos que a gente tem hábito de procurar, que a gente tem hábito de procurar quando está triste, quando a gente está feliz, quando a gente está se sentindo um pouco mais angustiado ou ansioso com alguma situação, e quais alimentos a gente pode também trocar, né, Vanessa? A gente não vai tirar a ansiedade das pessoas a nível de que elas vão procurar alimentação, mas elas podem também melhorar um pouquinho, né? Com certeza. Eu já quero aqui agradecer primeiramente, viu, a oportunidade de estar aqui para poder compartilhar com as pessoas informações, né, uma troca realmente muito agregadora, tanto para nutrição quanto para psicologia. Essa questão da fome fisiológica e fome emocional é algo cada vez mais frequente, muitas pessoas vêm enfrentando isso, então é um assunto muito pertinente, né? A gente saber aqui identificar, saber as estratégias de como lidar com isso, então com certeza vai ser muito, muito interessante. E assim, é sempre bom a gente começar dando uma introdução no tema para as pessoas, para que elas entendam qual é a diferença. Qual é o conceito da fome emocional e qual é o conceito da fome fisiológica. Então assim, para a gente pegar já essa parte mais prática para o nosso dia a dia, o conceito de fome emocional é quando você começa a ter vontade de comer alguma coisa devido a alguma circunstância emocional que você está passando. Exemplo, estou na minha casa, fiz todo um planejamento do dia para começar o meu dia às 6, tomar o meu café, ir para o meu trabalho, depois almoçar, depois fazer um lanche da tarde, ir para academia e depois descansar em casa. Esse é o nosso planejamento, eu acredito que muita gente tem esse planejamento. Só que a fome emocional, ela surge quando alguma coisa dessa se desalinha. Quando você vai levantar para tomar o seu café, o pó de café acabou. Aí você já começa a achar que o dia já não vai ser da forma que você se preparou e você fica angustiada, fica estressada, fica ansiosa. Aí você vai e troca todo o seu planejamento devido a um evento emocional que acabou de acontecer com você. Então o conceito de fome emocional nada mais é do que você faz quando alguma coisa de errado acontece e você automaticamente envolve as suas emoções nisso, o seu sentimento com isso.
fiquei chateada, fiquei estressada, tô ansiosa para as coisas que eu comprei chegar logo, porque eu preciso dar início ao meu projeto, ao meu trabalho. Eu fiz um curso e eu tô precisando desse curso para promover o meu currículo, para pedir um cargo superior na empresa que eu tô trabalhando, ou eles já me pediram também para fazer o curso para me dar uma promoção, e a gente também agora tá no final de ano, muitas conversas surgem, né, Vanessa? Porque final de ano é símbolo de confraternizações. E às vezes as pessoas acham que não podem confraternizar com quem gosta, com os familiares, com as pessoas que amam, porque está numa alimentação mais restritiva, porque está dentro de um planejamento de atividade física e elas acabam comendo por culpa. Exatamente. E essa culpa gera gatilhos emocionais. Então, assim, se a gente for falar de conceito de fome emocional, a gente vai inclinar sempre para essa situação, da forma que você se sente comendo aquele alimento, para aquele prazer imediato. E eu acredito que agora a Vanessa vai te explicar de uma forma mais técnica como que funciona essa fome fisiológica, desde quando é o que eu necessito comer algo nutritivo ou me hidratar a nível de que eu estou fazendo isso, mas eu estou colocando um prazer nesse meio. Então explica um pouco pra gente, Vanessa, como que tudo isso funciona. Sim, com certeza. Pelo que o Andinho falou, a gente viu realmente que a fome emocional ela tá ligada a um desconforto, quando eu quero minimizar um desconforto, né? Algum problema, alguma coisa ali que desalinhou, né? Mas quando a gente fala de fome fisiológica, é o sentido primário, né? Se a gente parar para pensar, né, na alimentação, pensando de uma forma assim bem racional, sem envolver nenhum tipo de emoção, a gente sente fome para que a gente coma e sobreviva, né? A função da alimentação dos alimentos, principalmente, é gerar energia. Até mesmo dentro da nutrição a gente tem uma nomenclatura chamada VET, que é valor energético total. Isso a gente calcula a nível bem individual para cada pessoa. Que nada mais é do que a quantidade de calorias que eu preciso, que aquele determinado indivíduo precisa, para ele conseguir manter as funções fisiológicas dele. Então, essa fome fisiológica é com o objetivo de gerar energia. É quando o meu corpo precisa de energia, né? E daí, algumas formas, né, que a gente tem, né, de identificar essa fome fisiológica, e aí entrando também, o Andinho vai explicar melhor, as formas de identificar a fome emocional. A fome fisiológica, ela surge de uma forma gradual, não é algo repentino. Eu tô sem fome e agora eu já tô morrendo de fome. Não é assim que ela acontece, ela vai aumentando gradativamente, diferente, né, da fome emocional. Exatamente, e é sempre bom a gente interligar essas duas questões, porque muitas vezes a gente acaba se colocando num posicionamento de extremismo. E é aí que mora o problema. É aí que quando eu me coloco nessa prática extrema, eu começo a conflitar um pouco com quem eu sou. Eu já acho que eu sou tudo aquilo que eu como, ou eu acho que eu deveria ser tudo aquilo que eu deveria me alimentar, deveria comer. Então eu vejo muito caso em consultório, quando o paciente chega falando que a rotina dele está toda disfuncional e ele precisa mudar essa rotina muito rápido. Eu acredito que esse é o foco principal das pessoas, né, Vanessa? As pessoas querem uma mudança imediata. Só que essa mudança imediata ela não acontece da noite para o dia. Como você não muda a sua mentalidade da noite para o dia. Então você começa a colocar isso gradativamente na sua vida. Você não aprende a ler e escrever em uma semana. Você tem todo um processo pedagógico, você tem todo um processo de desenvolvimento que você precisa seguir e traçar com cada etapa, e cada processo desse vai te dar um resultado que você vai juntar com outro resultado para que você tenha um produto final que é saber ler e escrever, por exemplo. E na alimentação, quando a gente fala sobre a inclinação entre a psicologia e a nutrição, é exatamente essa educação emocional junto com a educação alimentar. Quando você começa a entender por que eu gosto de comer um chocolate, porque toda vez que eu quero comer algo que me dá muito prazer imediato, é porque eu estou passando por algum desconforto, alguma disfunção emocional, e isso atrapalha o que eu preciso fazer. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade, Vanessa, de acordar de manhã e começar a sua atividade, o seu planejamento alimentar e o seu planejamento emocional? É porque elas criam na cabeça dela que se sair uma coisa
daquele planejamento, tudo foi por água abaixo. Todo esforço já era. Todo esforço já era. A mesma coisa da pessoa que vai para academia, eu até brinco lá em casa com a minha namorada Laila, que ela falava assim, eu fui na academia, agora tô com vontade de comer um doce, de comer alguma coisa, e eu também tenho muito isso, e às vezes eu como, eu falo para ela, mas pensa bem, é melhor a gente comer um doce, mas que a gente foi treinar e amanhã vai de novo, do que comer e não ir treinar. Não treinar, nenhum pelo menos dia. treinou, né? Porque é exatamente essa mentalidade que não atrapalha o nosso emagrecimento. Atrapalha o seu tempo de emagrecimento. Se você segue a reeducação, a Vanessa vai falar muito bem sobre isso. Se você segue a reeducação alimentar da forma que é conduzida, você vai ter um resultado. Só que se você tem escapes emocionais e a sua realidade hoje necessita desses escapes para que você não chute o balde e deixe de fazer tudo que você está fazendo, isso é importante da gente ter na sua reeducação emocional. E um detalhe que eu ia até mencionar a respeito do que o Andinho falou sobre o tempo, que é essa mentalidade, né, não vai atrapalhar o seu emagrecimento, mas pode talvez influenciar no tempo de emagrecimento. E esse tempo é algo muito individual de cada um, que a gente não deve comparar. Uma pessoa que tem dificuldades ali com compulsão alimentar, que tem qualquer outro tipo de transtorno alimentar, ela jamais deve comparar o tempo dela de alcançar o objetivo com uma pessoa que não tem. É algo extremamente injusto. Então, a comparação nesse aspecto, ela não tem nenhum tipo de ponto positivo. Pelo contrário, ela vai até te frustrar. Às vezes você estava indo bem, estava conseguindo ali dentro das suas realidades, dentro das suas dificuldades. Aí, por se comparar, você acha que você não está fazendo o suficiente e aí chuta o balde. Eu tive um caso, Vanessa, de uma paciente que eu atendia, que a gente estava tratando justamente essa compulsão alimentar dela. Que pela casa dela e pela condução do tempo dela de trabalho, com a rotina dela, ela acabava não conseguindo fazer o que talvez todo mundo fazia, que era produzir as marmitas dela durante a semana, para que ela tenha um tempo hábil para se alimentar direito. Só que aí a gente entra dentro dessa construção emocional, gente, que é muito real na sua vida, que ela trabalha em períodos de escala, mas é um período de que é de manhã, tarde, noite, de manhã, tarde e tarde, noite. Então, se a gente pegar essa escala de trabalho, o tempo que você sobra para fazer a recomposição real da sua vida, que se você está sujando um pote, ele vai ficar lá sujo para você lavar. Só que chega no momento da correria que ela não conseguia dar conta de limpar tudo aquilo e de fazer tudo aquilo ali. E aquilo frustrava ela. E logo ela falava assim, me alimentar não está sendo bom porque eu não estou conseguindo fazer a minha manutenção da minha casa. Tentando melhorar, ela arrumou uma dificuldade. Infelizmente. E aí a gente trabalhou em terapia a situação para ela, porque assim, essa ferramenta de marmita não funciona para você. E tá tudo bem. E tá tudo certo, porque para você funciona o quê? Você ir lá, esquentar sua comida, almoça, você lava seus pratos e você volta para o seu trabalho. Talvez seja isso o seu trabalho. A sua rotina hoje te permite isso. Então você acaba vendo que a nossa mente ela projeta atalhos e esses atalhos às vezes te distancia do teu objetivo. Nem todo atalho vai te levar para o lugar que você quer chegar. Às vezes é um atalho para outro lugar. E falando de saúde, geralmente os atalhos não levam para o lugar que você quer. Exatamente. É até perigoso. É até perigoso esses atalhos, porque assim, a gente imagina que todo atalho é para otimizar o nosso tempo. Mas a gente não precisa definitivamente usar isso como um atalho, mas a gente pode usar isso como uma otimização desse processo. Se eu sei que toda vez que eu estou me sentindo mal emocionalmente, eu recorro para refrigerante e fritura, automaticamente o meu corpo tem um projeto de reação e de resposta. Mas aí eu comecei agora a fazer uma reeducação alimentar. E a Vanessa falou que ao invés de eu ir para esses lugares de alimentação, eu posso começar durante o meu dia trabalhar essa alimentação de uma forma mais nutritiva, que vai ajudar até na minha composição emocional também, né? Porque tem uma frase que é muito legal, né? Às vezes não é crise de ansiedade. Às vezes é baixo nutriente no teu corpo que o teu cortisol aumenta. Com certeza, biológico. Então assim, trazendo essa questão, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão do quanto a alimentação ela também influencia no aspecto emocional. Sim, com certeza.
E falando até mesmo isso como uma causa da fome emocional, né? Porque muitas pessoas, falando agora a nível de falta de rotina alimentar, a maioria das pessoas, isso eu falo assim com base mesmo no que eu vejo no consultório. Às vezes na primeira consulta que a gente está ali falando sobre anamnese, né, conversando um pouco mais sobre como que é a rotina da pessoa, os horários que ela costuma se alimentar. Muitas pessoas, mesmo com dificuldade para emagrecer, elas comem muito pouco. Tem paciente que já relatou para mim que fazia uma refeição no dia. Aí isso é muito complicado, porque a gente acaba juntando as duas coisas. Eu tenho uma fome emocional, mas o meu corpo também tá ali, deficiente, carente de nutrientes, eu vou juntar duas coisas em uma, vai ficar mais difícil, vai ficar mais pesado eu conseguir lidar. Então, quando a gente não tem uma rotina alimentar que vai realmente nutrir o meu corpo daquilo que ele precisa, vai ter um efeito rebote. E aí, isso pode acabar gerando, além da fome emocional, uma compulsão alimentar. Porque o nosso corpo, né, ele tenta ao máximo não ter nenhum tipo de desconforto. Ele não quer nenhum tipo de desconforto. Mas assim, a gente como adultos, a gente sabe que as maiores situações da vida onde há realmente um crescimento da nossa parte é quando a gente está nesse desconforto. Então a gente precisa aprender a lidar com esse desconforto, porque ele vai vir, ele vai acontecer. E de uma forma saudável, não que me gere algum outro tipo de desconforto ou que vai até prejudicar minha saúde, que é no caso da fome emocional. Exatamente. Você pega esse trecho e é onde a gente bate na nossa rotina de que tudo que eu faço repetidamente, eu me torno excelente naquilo. Então, se eu sou excelente em me alimentar toda vez que eu tenho alguma disfunção, eu vou me tornar excelente nisso. A todo momento que eu tiver uma disfunção acontecendo, eu automaticamente vou recorrer àquela resposta que o meu corpo já aprendeu a fazer. Quando a gente está com medo, qual é a nossa reação? Ou é lutar, ou é fugir. Ou é ficar parado, né? Travar ali, Então, o nosso corpo ele também cria esses mecanismos de resposta automática. E aonde a gente entra nesse trabalho? A psicologia vai trabalhar muito bem isso com as pessoas quando a gente fala sobre transformar a rotina em algo mais funcional para o paciente. Porque você é diferente de mim. Ah, mas o plano alimentar é parecido. Sim, porque a gente quer o mesmo objetivo, a gente quer o emagrecimento. Só que a minha forma do emagrecimento é diferente da sua pela minha rotina, pelo que eu faço todos os dias e pelo tempo que eu tenho para executar tudo isso. Então, muitas das vezes, a gente acaba se desligando desse ponto, de eu querendo viver a vida do que o outro está vivendo, do que aquela amiga da academia ou aquele colega da academia está fazendo. E aí a gente acaba se frustrando. A gente acaba tendo um sabotador muito grande na nossa vida, que é a nossa visão sobre aquilo que a gente está projetando. A pior coisa do mundo, eu acredito, que é você sair da sua casa para fazer algo para você e você fazer de qualquer jeito. Eu acredito que isso seja um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Eu não consigo sair da minha casa para vir aqui e falar abobrinha ou falar alguma coisa que não tem nada a ver e desrespeitar as pessoas que têm dificuldade. Sim. Porque aí entra também essa situação. Porque às vezes as pessoas acham que emagrecer é só você fechar a boca. Acha que emagrecer é só você parar de ser frouxo. E o pior é que tem gente que acredita nisso. E tem gente que acredita nisso. Isso é que é o pior. Só que às vezes a gente acaba afirmando isso para as pessoas. Porque a gente às vezes também está estressado. E a gente projeta nas pessoas o que a gente não está fazendo. Exato. Quantas vezes eu quis falar para a pessoa que ela não emagrece porque ela é preguiçosa, sendo que eu estou sendo preguiçoso para não fazer as minhas coisas. Então isso é um ponto também, gente, muito importante que eu estou trazendo para vocês, porque às vezes a gente fica avaliando a vida do outro, mas a gente precisa avaliar a nossa. A gente precisa entender como que a nossa está funcionando, porque eu não vou atrapalhar o emagrecimento do outro falando que ele não está perdendo peso. Que a pior coisa é você entrar no projeto e a pessoa falar assim, nossa, você engordou. Aí jogar um balde de água fria. Joga o balde. Aí a pessoa que está com a mente mais fragilizada, ela acredita naquilo. Exatamente. Como a pessoa às vezes está igual... como é que eu posso dizer, né? Ela tá inchada devido a processos medicamentosos, devido a medicamentos hormonais, e ela se incha e ela acha que ela tá muito gorda, né? Ganhei 3 quilos de gordura. 3 quilos de gordura, e não é gordura. É inchaço, e através da atividade física, da alimentação, ela vai conseguir entender isso. Sim, sim. E
até falando a respeito disso, né, tem muitas pessoas que elas se auto-sabotam. Às vezes não precisa nem do outro, elas mesmas se auto-sabotam. Porque, por exemplo, falando a nível de emagrecimento, né, que é a maioria da dificuldade das pessoas e um público que eu trabalho bastante. Dentro do emagrecimento, a gente tem diversas vertentes. Então, assim que a pessoa inicia um processo de emagrecimento, geralmente ela vai passar por uma reeducação alimentar. Então, ela vai passar a comer alimentos que ela não estava acostumada. Isso vai gerar para o corpo dela precisar se adaptar. E, às vezes, durante essa adaptação, ela vai ter uma retenção de líquido maior. Então, ela estava... Aí entra também a questão da pessoa que quer se pesar todo dia. Às vezes, ela estava ali num processo onde ela estava perdendo peso, mas ela subiu na balança na hora errada. E aí aumentou 2 quilos, por assim dizer. E na verdade não era. Na verdade era só o corpo dela se adaptando àquela nova alimentação e que aquilo iria reduzir. Então, infelizmente, por uma questão de ansiedade mesmo, né, imediatismo de querer os resultados, ela vai lá, acha, né, é uma ideia equivocada que não está tendo resultado, e aí ela desiste. Aí que ela não tem resultado, desistiu, ela não consegue alcançar. Aí ela acaba entrando nesse efeito rebote, que é o que a gente chama de efeito sanfona, né? Que sobe e desce. Que é o que o psicólogo aqui que vos fala também tem, né? E às vezes tá situações aí, acaba deixando de seguir, aí ganha peso de novo, daqui a pouco emagrece de novo. E eu não vou nem me tirar dessa situação não, porque até mesmo trazendo para o nosso tema aqui, né, de fome emocional, essa questão do comer por emoção é algo que afeta todo mundo. E é algo natural. Né? Esse comer por emoção não é bem o problema em si. Ele se torna um problema quando o comer é o meu único recurso emocional disponível para poder minimizar esse desconforto. Quando eu só tenho isso como saída. Porque a própria alimentação, ela tem também os seus lados afetivos. A gente tem a questão das emoções ligadas à alimentação. Quando às vezes a gente come algo que remete à infância. Ou alguma receita, esse bolo aqui de bolinho de chuva me lembra minha avó. Isso é normal, né? É algo natural, não tem problema nenhum nisso. Só que ele se torna um problema quando é o meu único recurso. Eu só tenho isso, né? Aí se torna um vício. Aí, aquela situação que a gente fala sobre o que a nossa mente, ela cria. Eu trabalho isso muito em terapia, Vanessa, com meus pacientes, que a nossa mente sempre vai criar aqueles prompts já automáticos. Para a tristeza tem essas opções, para a ansiedade tem essas opções. Quando você briga com seu namorado ou com a sua namorada, você tem essas questões. Quando você está no seu trabalho, você está se sentindo sobrecarregada, tem essas condições. Então a sua mente, ela cria um catálogo onde você aperta aquele acesso para que aquele momento aconteça. Por que quando você está em algum momento de felicidade, você, às vezes, linka essa felicidade a uma música, e essa música você vai estar com uma pessoa, ou com várias pessoas, e essas pessoas remetem a algum sentimento que você lida de uma forma muito, muito melhor. Exemplo que eu estou falando disso agora, porque a gente está no final de ano, então são datas que vocês vão encontrar pessoas que talvez você não tenha tanto vínculo mais, talvez com que você não está encontrando mais... com ela todos os dias, e você acaba trazendo isso para a sua vida, e aquilo ali te remete a lembranças afetivas aonde você às vezes não precisa se sentir culpado porque você exagerou. Mas pelo contrário, você não tem que deixar de estar num momento especial, no almoço do aniversário do seu filho, no aniversário da sua mãe, no aniversário do seu primo, da sua namorada, do seu namorado, que é um momento especial de você não estar ali aproveitando. Eu vejo muitas pessoas em festas que elas se punem muito. Ela chega, vem um salgadinho, não quero. Aí vem um refrigerante, não quero. Vem uma cerveja, não quero. Vem um doce, não quero. E com medo. Então pra que você foi lá, cara? É porque era para ser uma situação de lazer, de sentimentos positivos, que acaba se tornando um pesadelo. Então, e aí vai chegar um momento, Vanessa, isso é questão mesmo prática do nosso dia a dia, vai chegar um momento que essa pessoa vai estar tão incomodada com ela mesma, que ela ou vai querer ir para casa e vai desfazer a alegria das outras pessoas que estão com ela. E dela mesma. Ou ela vai ficar ali tolerando o intolerável. Aí a gente entra dentro desse aspecto. Se eu estou acostumado a tolerar tanta coisa que eu não preciso tolerar, isso vira um vício repetitivo também.
Aí eu tolero uma coisa que está acontecendo no meu trabalho que eu não preciso. Eu tolero uma coisa que está acontecendo na minha relação que eu também não preciso. E isso tudo leva a gente a quê? A criar gatilhos. E lembra que eu falei que o conceito da fome emocional é a gente entender o que esses gatilhos levam a gente para vivenciar? É exatamente isso. Aí esse gatilho se torna um comportamento. E esse comportamento você vai fazer ações em cima daquilo ali. E é onde você se perde. É onde nós nos perdemos em questões disso aí. Porque o pior não é comer. O comer é bom pra caramba. Eu acredito que você comer algo que te dá sensação prazer. de vida. Ah, eu tô vivendo porque eu tô comendo isso aqui, cara. O teu alimento favorito. Sim. Mas o problema é depois. O problema, gente, é sempre depois. Isso que eu gosto de trabalhar muito em terapia. Não é o que você tá fazendo agora que vai te matar. Ou que vai te deixar muito mal. É depois. Só que esse depois pode ser 30 minutos, pode ser uma semana, pode ser um mês. Depende da sua forma de lidar, depende da sua resiliência para lidar com tudo isso. E falando do comer, às vezes é ali no próprio momento. É um momento, é imediato. A cada garfada vem a culpa. Exatamente. É. E ali eu tô me sentindo culpado. Ah, mas tá tudo bem, todo mundo se culpa. Aí eu vou ali na repetição. Tolerando. E eu vou tolerando o que não preciso tolerar. Deus fala pra mim, olha, isso é contra eu. Então eu não vou culpar ninguém também. Ninguém é culpado porque eu tô fazendo. Porque aí você já quer descontar. Já e quer entrar no Instagram, entrar em alguma coisa em final de semana pra ver o que a pessoa que tá lá com roupa fit em academia, treinando igual no final de semana tá comendo churrasco e tomando cerveja e você quer julgar a pessoa. Só que não é esse caminho. E aquilo diz de você, né? É muito mais sobre o que você mais, porque você tá emburrada em casa e não tá bebendo cerveja e nem comendo churrasco. Você queria estar lá. Exatamente. E não tá treinando direito. Ou seja, tá... Exatamente. É mais fácil mesmo eu falar e retomar pro outro. Então, assim, desde que o mundo é mundo, a gente sempre vai projetar situações nas outras pessoas para justificar o que a gente está sentindo. Isso é fato. Isso não tem nenhuma mudança que faça ser contrário disso. O ser humano sempre vai projetar alguma coisa que ele não quer lidar em cima dele e ele prefere falar do outro. Mas isso diz sobre ele. E na alimentação é a mesma coisa. Então, assim, esse tema ele é muito bom pra gente falar porque ele acaba envolvendo muitos aspectos que às vezes você não precisa nem decorrer tanto a técnica nutricional para a pessoa. Às vezes é esse trabalho. Às vezes é simples. É o simples ali, ó. Vamos entender isso aqui. Igual o que o Andinho falou a respeito dos gatilhos, né? A gente pensar nos gatilhos até mesmo como uma estratégia para eu lidar com essa fome emocional. E aí trazer também, claro que juntamente com um psicólogo fica muito mais fácil, né? Porque conduz a gente pelo caminho do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue identificar os gatilhos. Então, vamos lá pensando, né? Ah, eu tenho um problema X com isso daqui. Se eu sei que aquilo ali é um gatilho pra mim, que vai fazer com que eu coma mais e depois vai gerar uma compulsão, que vai gerar uma culpa, o que eu vou fazer? Eu vou evitar aquilo, né? Eu tenho até uma paciente que pensando, né? Até lembrei disso aqui agora, falando sobre evitar os gatilhos. Ela trabalha o dia inteiro, sai do trabalho às 5. E ela vai andando pra casa. Ela tem 2 caminhos que ela pode fazer até chegar na casa dela. Um desses caminhos, ela passa em frente a uma padaria. E aí, esse horário de 5 horas é o cheirinho do pão, né? E tudo mais. Então, ela sabe que aquilo ali pra ela é muito difícil dela conseguir resistir. E é o gatilho dela. Então, o que ela fez? Mesmo o outro percurso sendo um pouco mais longe pra ela chegar em casa, ela evitou passar ali. Prefere fazer a volta, né? Exatamente, pra evitar esse gatilho. Mas como que ela chegou nisso? Se conhecendo. Ela sabia que ali era uma fraqueza dela, né, por assim dizer. E daí ela evitou aquilo. Então, quando eu tenho um nível de autoconhecimento bom e eu consigo identificar os gatilhos que fazem com que eu vá ceder num momento ali de fome emocional, o caminho fica mais leve, fica mais fácil de lidar. Sim, você acaba criando até estratégias que funcionam pra você, igual nesse exemplo da sua paciente. Sim. Se tá funcionando pra ela, dar essa volta e ela sair um pouco dessa questão dela, que é fisiológica e emocional, que remete as duas energias, elas já pegam ela ali e falam, é agora, esse é o seu momento. A porta da padaria tem uma mão abraçando ela, né? Igual no Pica-Pau, né? Que pega ele pela coisa e leva ele. Pelo cheirinho. É exatamente isso. Então, assim, porque a gente tem receptores. A gente tem receptores hoje
na funcionalidade fisiológica que eles remetem a gente a ter isso, a sentir o cheiro, a sentir o gosto. E através de você sentir o cheiro, você já vai linkar outras coisas, como a gente falou das lembranças afetivas. Então, assim, isso tudo é um detalhe que a gente precisa observar e que é chato demais a gente fazer isso, a gente mudar esses detalhes. Igual eu falo pro paciente, tem paciente de primeiro atendimento que é muito introvertido, tá tudo certo. Tem pessoas que são extrovertidas e tem pessoas que são introvertidas, que são mais tímidas, tem mais dificuldade de falar o que sente, a dificuldade de expressar o que está sentindo naquele momento. E aí você pergunta, mas como que é a sua rotina? É boa. Oh, meu Deus. O que você faz todos os dias? Eu acordo, vou pro trabalho, volto para casa e cuido dos meus filhos. Entende o detalhe que não tá vendo? E o quanto que a terapia, ela ajuda a pessoa a entender esses detalhes. E é algo que pra você como profissional, você identifica facilmente. Na hora. Mas pra pessoa, aquilo tá embaçado. Ela não vê solução. Porque ela não consegue enxergar esses detalhes, porque ela não tá habituada a visualizar isso. Porque é ali que mora a transformação. É ali que faz toda a diferença para que você tenha uma reestruturação emocional efetiva para sua vida. A terapia não vai tirar todos os seus problemas, pelo contrário, ela vai te mostrar o que está causando esses problemas e você tem a escolha de fazer isso ou não. Se você sabe que toda vez que você ouviu uma certa música, você vai lembrar de um certo ambiente, e aquele ambiente vai te deixar triste, e essa tristeza vai levar você a hábitos ruins, seja na alimentação, ou seja em questões mesmo do seu dia a dia, você já sabe o caminho. Você vai escutar essa música se você quiser. A primeira vez que acontece com a gente não é culpa nossa, não. Mas a segunda, terceira, quarta, quinta é a gente que escolhe. E a gente está disposto a pagar pelo preço. Então, assim, é sempre bom a gente mencionar isso. Porque a gente fala muito sobre responsabilidade emocional. A gente fala muito sobre responsabilidade, do quanto as pessoas precisam criar essas responsabilidades com elas mesmas. Porque a gente vive num mundo tão corrido hoje, a gente vive num mundo tão de automáticos, que as pessoas, elas não se percebem. Elas querem ser compromissadas com o que está aqui fora. A meta tem que estar intacta, tem que estar feita todos os dias, todos os horários. Eu tenho que chegar em tal horário, sair em tal horário, fazer o mínimo e o máximo. Só que ela esquece de ver como que ela tá. E com isso a alimentação também, ela vai por água abaixo, porque tá tudo desregulado. Com certeza. E assim, a gente só consegue entregar pra fora quando pra dentro tá tudo dentro dos conformes. Não tem como eu querer bater uma meta X se por dentro tá uma bagunça, né? Exatamente. Até mesmo falando a respeito do que o Andinho falou do paciente dele, que às vezes, pra pessoa que não é um profissional da área, ela realmente não consegue ver onde tá o problema. Igual na questão da rotina, né? Você pode falar, minha rotina é boa. Aí ele detalhou pra você, você sabe que, poxa... O que é bom que você faz, né? O que você faz todos os dias que é bom? O que você considera legal, que te ajuda? Me ajuda a sair de casa e tomar meu café, por exemplo. Me ajuda porque eu só tomo café de manhã na empresa. Eu não consigo tomar café porque o meu estômago fica muito embrulhado. Sim, exatamente. Saber o que está acontecendo. E aí que entra a importância do profissional e também da pessoa confiar no profissional, né? Confiar no trabalho dele. Porque quando a gente pensa assim, que se a gente como profissional for analisar o que o paciente ele não tá entendendo, e que pra gente é uma coisa muito clara, né? Igual quando a paciente relata assim, Vanessa, eu não tô conseguindo emagrecer e eu como muito pouco, meu metabolismo é lento. Aí eu pergunto, tudo bem, vamos lá, vamos fazer um diário alimentar, né? Que é algo que eu costumo fazer bastante nas consultas. Fala pra mim o que você come nos horários direitinho. Eu acordo, não como nada, almoço, arroz, feijão e carne. Vou pra casa e faço um lanche, um fast food. Acabou. Essa é a rotina. E aí ela me fala que ela não está conseguindo emagrecer porque o metabolismo dela tá lento. Às vezes o metabolismo pode até estar lento, mas porque a pessoa identificou esse metabolismo. Quando a gente não dá, e que entra também a questão da falta da rotina, é uma boa rotina alimentar, quando a gente não dá os nutrientes necessários para o meu corpo funcionar, ele vai começar a reduzir. Igual o celular, quando a gente tá com pouca bateria. Tem que botar pra carregar. E aí ele começa a reduzir as funções, coloca a economia de energia. Se eu não tô dando pro meu corpo os nutrientes e a energia suficiente para que ele funcione, ele vai começar a economizar.
E aí que a gente vai ter dificuldade com memória, dificuldade com cognição e a dificuldade para emagrecer que as pessoas falam. Que você pega o exemplo, né? A pessoa, ela tem hábito de... o que eu vejo muito no dia a dia de trabalho. A pessoa sai do almoço. Quem não leva comida, se a gente pegar aí uma semana de segunda a sexta, você pode ter certeza que 3 vezes na semana ela vai comer salgado. E um copo de coca. Ou aquelas quentinhas. Só você. Que é 90% carboidrato. Vou até fazer propaganda de graça aqui para as pessoas. E vocês que estão assistindo, mandem mensagem para a galera aí, para ser também um patrocinador nosso, para estar participando com a gente aqui de toda essa comunidade da TV. Que você vai no horário de meio-dia e meia, Big Lanche e Panino tá cheio. Ninguém tá ali para almoçar. Tá pra matar a fome. Pra matar a fome e voltar pro trabalho e depois eu como. Só que esse depois, aí sai às 5, 6 horas, vamos colocar assim. Exatamente. Aí faz o E quê? aí Pra chegar em casa. quer devorar até a parede. Quer devorar o mundo. Aí chega em casa, quem já tá com comida feita, beleza. Vai comer 2 vezes mais. Vai comer o almoço e a janta. Exatamente. Só que quem não tem nem a comida pronta ainda, o que ela vai fazer? Eu acho que eu vou comer um pãozinho. Vou comer um salgadinho também, até a janta ficar grande. E é nesse horário aí que os fast food começam a mandar promoção de a terça-feira. partir das 6, é isso. 3 x-tudos mais 4, 2 litros por tanto. E é isso que a estrutura de vida da pessoa tem que ser relevada e tem que ser entendida junto com o paciente. Não adianta só a gente, enquanto profissional, entender que isso é uma realidade, só que o paciente não enxerga isso, ele acha super normal. Uma coisa é você, em família, colocar assim, toda sexta-feira a gente vai fazer a noite da pizza. É uma condição que vocês colocam. Porque senão as pessoas vão achar também que não pode comer nada disso. Pelo contrário, ninguém tá falando que você não pode. E quando a gente fala também de uma alimentação saudável, a gente também não está falando somente de plano alimentar e dieta, né, Vanessa? Não, a gente até está falando de seguir a regra, né? De carboidrato, de fibra, de proteína, de outros, né, nutrientes que a gente precisa ter no nosso dia a dia. A refeição livre faz parte do plano alimentar. Sim. Tem que ter. Se a pessoa não tem um momento onde ela pode comer, detalhe, sem culpa, o plano alimentar dela não vai dar certo. Não vai ter adesão, não vai ser consistente. Precisa ter raríssimas exceções de pessoas que, às vezes, até atletas, né? Aí já é outro patamar, né? É uma outra fonte de outra trabalho, coisa. né? Exatamente. Agora, falando assim de nós, meros mortais, a gente precisa ter um momento que não é uma... como é que eu vou dizer? Não tá furando dieta. Se você tem um plano alimentar ali calculado, onde você seguiu durante a semana, a sua refeição livre tá calculada. Sim. E tá tudo bem. Você pode comer sem culpa, desde que você depois retome aos seus hábitos mais saudáveis. O problema é esses hábitos disfuncionais se tornarem algo automático, de você não entender que isso acontece. De você normalizar isso como uma culpa de tempo que eu não tenho para almoçar, de uma culpa que eu não tenho tempo para fazer uma alimentação, como culpa de eu morar longe do meu trabalho, eu não conseguir levar uma marmita. Então isso tudo é importante a gente entender, que a gente sempre vai terceirizar as nossas culpas. Sempre vai ser culpa do cheiro, do salgado, que tá uma delícia, daquele recheio gostoso que você comeu uma vez e você quer comer de novo, da Coca-Cola quando abre e você arrebenta meio litro na brincadeira. Então, isso tudo a gente sempre vai culpar, né? A gente tem diversas músicas hoje aí que falam sobre essa terceirização de culpa, né? Sim. Entendeu? Botaram uma arma na sua cabeça agora aqui pra você comer. Então, assim, eu me sinto assim, pressionada, e eu não tô conseguindo ter uma rotina, eu não tô conseguindo colocar isso dentro da minha prática. Então, é sempre importante a gente entender que isso pode ser ajustado. E a gente ter esse senso de autorresponsabilidade. Sim. Né? Porque se eu sempre terceirizo, se eu sempre coloco o outro como culpado, eu não tenho controle de nada. Aí como assim? Como que o outro vai ter o controle pelo que eu vou comer? Isso não existe, né? Exatamente. Então, se a gente se responsabiliza, de fato, como adultos, que é o que nós somos, a gente consegue ter o objetivo. Entender, não, eu tenho o controle da minha vida. Vocês têm o controle da vida de vocês, mais ninguém. Eu dou um exemplo pessoal, né, de tudo isso. Eu acredito que eu sou a pessoa que às vezes eu sou muito cara de pau comigo.
cara de pau com as pessoas, às vezes eu acho mais difícil de ser. Eu acho que eu tenho dificuldade de ser cara de pau com os outros. Mas comigo eu sei, eu falo assim, hoje eu vou vacilar comigo, eu não tô nem aí. Depois eu resolvo esse problema. Só que eu já tô me responsabilizando. Porque isso, mal ou bem, Vanessa, é um detalhe que a gente precisa entender. Porque senão você mora dentro de uma casa com uma outra pessoa, aí você vai falar assim, eu tô comendo salgado porque você quer. Porque você comprou. Só que beleza, se a pessoa comprou e eu quiser comer um salgadinho dela, não há problema nenhum nisso. Mas eu preciso entender que eu tô escolhendo isso. Eu sou propriedade dessas escolhas. Ninguém tá fazendo isso de sacanagem. A pessoa não tá pensando na cabecinha dela, depois do trabalho, vou comprar esse salgadinho só pra quebrar a dieta. Só pra prejudicar de quem tá. ela. Eu acredito que isso não vai acontecer porque você tá vivendo ao lado de pessoas que querem seu bem. Eu acredito que você notar que uma pessoa não quer seu bem, você vai se afastar dela. Isso é fato, é normal. Então, assim, eu acredito que isso é importante da gente ver, porque um dos pivôs para gatilhos de brigas devido a essa relação. Quando eu falo relação, não falo nem de relacionamento mesmo, conjugal, de namoro e casamento, mas eu falo de relação com as pessoas. A gente fica mais suscetível a isso. Poxa, fulano sabe que eu tô na dieta e ela quer comer uma pizza. Tudo bem fulano querer comer uma pizza. Fulano não tem que fazer dieta. É Fulano, você que se propôs. Que propôs a fazer isso. Mas se você quiser pegar uma fatia da pizza de fulano, tá tudo certo. Só que antes de você esperar o julgamento do fulano, você automaticamente já se julga e já julga a pessoa. E aí esse julgamento, né, que gera uma série e uma cascata de sentimentos negativos, pode fazer com que você vá por compulsão. Você ia comer só uma fatia. Mas por estar se sentindo tão frustrado, tão culpado, você vai comer 5. Come ideia. Aí é isso. Aí a gente tem, entrando até na questão das consequências, né? Isso. A gente tem o sentimento de culpa, que pode fazer com que a gente aumente mais ainda. A gente tem a compulsão. A gente pode ter também um aumento de peso, né? Que aí, se a gente já estava num processo de emagrecimento, já não estava satisfeito ali com a nossa imagem corporal, a gente vai acabar piorando, né? Então, assim, a fome emocional, ela é traiçoeira. Sim, porque você fica nessa e não tem como você esconder ela. Não. Você não tem como falar assim, sai daqui agora da minha cabeça e depois você vem e a gente conversa. É traiçoeira. Porque a gente acha que controlar, muita pessoa usa a palavra, né? Eu quero controlar a minha ansiedade, eu quero controlar a minha compulsão, eu quero controlar a minha vida. Cara, se você for por esse viés de controle, você não vai conseguir. Porque só consegue ser controlado e controlar quem é muito rígido nas escolhas que vão ser efetivas e que vai machucar muito. Eu sempre costumo dizer, quando uma pessoa vai adestrar um cachorro e vai controlar ele para ele andar com você, esse controle vai doer. É naquele apito que machuca o ouvido do cachorro porque ele precisa andar do teu lado, é puxando a coleira. Então, assim, tem dores, gente. E para você controlar a sua vida, eu acredito que hoje, sem um ajuste funcional, você vai sofrer mais do que ter resultado positivo. Aí você torna isso um loop. Se sentiu sofrida pela escolha de hábito que você teve e você não teve um resultado positivo, você volta para os hábitos ruins. Aí quando se frustrar lá de novo, você volta para esses hábitos e você vai se frustrar de novo. Porque a única coisa que coloca você próximo do teu objetivo é o sofrimento. E vai ter dia que você vai estar mais vulnerável e vai ter dia que você vai estar menos vulnerável. Então entender isso é a base principal para a gente colocar. Teve uma espectadora que colocou aqui que para um emagrecimento eficaz e duradouro deveria sempre um nutricionista e um psicólogo em conjunto, porque o excesso de peso já representa um problema. Exatamente. Já aí tem uma disfunção. A disfunção do excesso de peso, muitas das vezes, para essa espectadora que colocou aqui, é a questão da autoimagem. Eu não sei vocês aí, mas a gente que grava conteúdo, a gente que está trabalhando, a gente está sempre preocupado com isso. Eu dou esse exemplo claro para vocês. Vocês já notaram aí desse lado da câmera? Eu tô aqui o tempo todo aqui, ó, me ajustando para essa câmera, me ajustando para outra, porque quando eu olho ali na apresentação... Ainda bem que eu nem tô vendo. Isso aí, deixa que não olha não. Ainda bem que eu nem tô vendo. Quando eu vejo, eu começo a me preocupar com a postura que eu tô. Porque eu tenho desvio postural. Eu tenho encurtamentos posturais que fazem eu inclinar um pouquinho para frente, faz eu às vezes ficar um pouquinho de lado. Então isso tudo são formas fisiológicas e biológicas que a gente tem. Então eu fico nessa briga. Aí eu olho um pouquinho aqui, espero e começo a conduzir.
Aí eu encontrei. Agora vocês não vê mais eu preocupado com mexendo tronco para ficar bem. Quando a câmera estiver aqui, eu vou estar nessa posição para vocês, e quando estiver aqui, eu vou estar nessa, e tá tudo certo. Porque isso faz parte da nossa visualização. Porque às vezes você tem tanta coisa legal para falar, às vezes você tem tanto ensinamento para mostrar para as pessoas, mas você tem medo de se gravar, de se ouvir e de achar que o que você está falando é uma besteira. Aí a gente dá margem para essa galera que não tem o que falar, Mas tenha coragem. que não tem problema com imagem e que fala um monte de coisa e que faz um monte de coisa na internet que a gente fala assim, poxa, a internet está cada vez pior. Sim, porque a gente que é bom, a gente está com medo de mostrar o nosso melhor. Aí a gente abre espaço para quem faz de qualquer jeito. Então isso é uma responsabilidade coletiva. Sempre você vai ter um ensinamento da tua vida, ou da tua profissão, ou dos dois que você vai linkar e que você vai produzir. Conteúdo é isso. Produzir conteúdo para a vida das pessoas é isso, é o que eu falo. Não tem mistério. É a gente com a gente, de como eu me vejo, de como eu estou me sentindo. Igual eu falei aqui nos bastidores, eu vou até reforçar para vocês. Hoje, para estar aqui, eu tomei 2 injeções para estar aqui. Porque eu tô vindo de umas questões alérgicas e questões de tempo que eu não tô com uma saúde muito positiva para estar aqui, mas eu venho porque eu gosto de estar aqui. Eu gosto de estar conversando com as pessoas e levando esses conteúdos. Então isso é a nossa escolha. Eu poderia muito bem cancelar com todo mundo e ficar dentro da minha casa deitado. Só que lá eu não ia me sentir útil. Porque eu sei que eu tenho uma dificuldade, mas essa dificuldade é muito menor do que o que eu quero fazer, o que eu quero estar aqui, o que eu quero mostrar para as pessoas. Então eu acredito que isso é o nosso ponto principal para quando a gente toma a decisão de levantar cedo e ir para a academia. De levantar cedo e começar a movimentar a alimentação. Poxa, não consegui tomar o meu café, mas o meu almoço eu vou fazer dessa forma que está escrito. Poxa, não consegui jantar hoje, Vanessa, mas eu vou fazer uma ceia aqui boa e amanhã eu vou tentar acertar de novo. E é essa constância, nem todo dia você vai estar bem. E vai ter dia que você vai estar invencível. Vai ter dia que até o cheiro de pão não vai aparecer no seu dia e você vai se sentir igual o Superman ou igual a Mulher Maravilha, porque tem dias que as coisas se relacionam de uma forma positiva para você. Tudo dá certo. Só que tem dias que não. Tem dias que a gente vai perder. Tem dias que a gente vai perder e tem que aceitar perder. Eu só não posso aceitar a derrota, mas perder eu posso. Sim. Tem a diferença, né? E a gente já até se preparar antes. Sim. Eu sei que eu vou perder algum dia eu vou ceder. Então como é que eu vou lidar com isso? A gente sabe que toda essa questão de fome emocional, de compulsão, de transtornos, não é fácil. Não é fácil lidar com isso. Então assim como a moça ali falou, né? Seria muito bom se todas as pessoas que têm uma dificuldade, igual ela citou a questão do emagrecimento, se fulano já está acima do peso é porque existe algum transtorno. Na maioria das vezes, sim. Eu estava até falando com o Di antes da gente começar aqui, que a nível de emagrecimento, tem pessoas que, eu não consigo emagrecer por causa de questões biológicas, o metabolismo ou tireoide, né? Realmente existe, são questões, né, comprovadas biologicamente. Mas isso aí representa 10% da dificuldade das pessoas. Porque 90% é emocional, 90% é a mente. Então, quando eu tenho paciente que eu pergunto, olha, você faz acompanhamento com psicólogo? E a pessoa fala, faz. Eu fico assim, que bom. Já tira um peso das minhas costas, porque é algo que precisa realmente agir muito em conjunto. Eu sozinha não consigo fazer uma pessoa lidar com uma compulsão alimentar. Da mesma forma que o Andinho como psicólogo não vai conseguir fazer, ajudar aquela pessoa completamente sozinho. Então, quando a gente une, né, tanto o trabalho da nutrição quanto o trabalho da psicologia, a gente consegue fazer com que as coisas, com que aquele indivíduo possa saber lidar quando ele perder. Exatamente. E lidar com a simplicidade, que foi uma palavra que a Vanessa trouxe aqui, é exatamente isso. Aí vem uma outra pergunta aqui dessa mesma espectadora. Vocês acham que o propósito da pessoa para perda de peso minimiza a compulsão e os escapes? Com toda certeza, o propósito vai fazer toda a diferença. O que está motivando a pessoa que ela diz, né? Vamos pegar o propósito como se fosse o combustível para o seu carro andar. Seu carro anda sem combustível, ele vai parar, não vai? Aí você tem a opção de fazer o quê? Bater no volante? Esse carro é horrível, esse carro bebe muito.
Ou você vai ter a opção de que eu esqueci de abastecer. E às vezes a gente esquece de nos abastecer com o nosso propósito, do porquê que eu estou fazendo isso. Vocês já pararam para se perguntar por que e por quem vocês fazem isso? Quando eu vejo uma mãe que está ali com dificuldade de emagrecimento, que está atrapalhando na rotina do cuidado com seus filhos, eu sempre pergunto, mas por que você quer emagrecer? Só porque algum infeliz chamou você de gorda? Ou é porque isso vai ajudar você a melhorar a sua capacidade de cuidado e de dar atenção e carinho e afeto no desenvolvimento da sua filha ou do seu filho? Eu acredito que o propósito é isso. Você tem que estar bem alinhado pelo porquê que você está comendo e por quem que você está comendo. Foi muito interessante esse comentário, né? Porque realmente a gente precisa analisar os motivos do porquê eu tô fazendo isso. Principalmente quando eu tô fazendo algo que não é fácil fazer, quando eu vou enfrentar dificuldades reais e eu vou precisar me lembrar do motivo que eu comecei. Então, será que eu quero emagrecer porque o infeliz me chamou de gorda, né? Ou magro demais, né? Ou isso. No caso, eu estaria tendo que fazer um esforço real por uma opinião alheia. Então não é um motivo consistente aquilo ali. Não é suficiente. Agora não, eu quero emagrecer por saúde ou para ter uma melhor resistência, para poder cuidar dos meus filhos. Aí sim, esse é um motivo que vai fazer com que te ajude quando você estiver enfrentando um momento difícil. É algo válido, é algo que vai realmente te dar força para você perseverar nisso. E só uma complementação do que você falou, Vanessa, é o que faz você se projetar dentro desse propósito. É a doença do século. Sabe qual é a doença do século hoje? Que passou, eu acredito que passou a ansiedade, a depressão no mundo. É a comparação. Ah, sim. Hoje a comparação ela saiu de um ponto de opinião para um ponto de vivência. Ou seja, a gente abre a tela da internet, a gente se compara muito com o que a gente gostaria de ter, com o que a gente tem e com o que a gente não tem. Exemplo, eu vejo uma pessoa que conseguiu emagrecer, que está muito bem agora, curtindo a vida dela, eu quero essa vida para mim. Aí eu começo a me comparar com meu vizinho, que meu vizinho também tem essa dificuldade de emagrecer, ele não consegue emagrecer da forma efetiva, ele está sempre tentando, buscando, e eu estou parecendo ele. E tem a comparação de que eu não estou vivendo, que tipo assim, poxa, fulano não tem condição nenhuma, né, gente, de conseguir uma atividade física, de pagar uma academia, de fazer um acompanhamento nutricional, não teve talvez tanto estudo, tanta informação e orientação. Poxa, eu acho que eu vou me motivar a fazer, porque eu acho que tem alguém pior que eu. Então, entende que a comparação ela sempre vai te levar a caminhos que não são o seu? É meio que você tem uma casa pintada de vermelha e você sempre vai ver uma casa vermelha e vai tentar entrar achando que é sua casa. E a sua casa tem todas as características que é sua. A outra é vermelha, mas a janela é preta. Talvez a outra janela é verde e a sua janela é azul. Então você precisa entender os detalhes de onde você está indo e o que essa comparação pode transformar na sua vida. Porque às vezes é normal a gente romantizar isso. Um fator X aí agora na web que está movimentando isso tudo, e eu estou muito feliz de compartilhar isso com todo mundo, é a questão da própria influenciadora da Thaís Carla. Eu falei isso no episódio com o Cássio. Sim. Ela chegou num alto de saúde muito prejudicial, onde ela teve que fazer a redução de estômago, ela teve que fazer a bariátrica, e que hoje ela está ressignificando algumas coisas da vida dela que antes ela romantizava, ela brigava. O avião tem que ser maior, o avião tem que ser maior para caber gordo. Ela gravou um vídeo agora dela descendo no tobogã do parque aquático, porque ela não cabia ali dentro. Então, qual é a ideia da pauta de romantização? Temos que brigar para fazer um tobogã mais largo ou maior, só que mais largo e maior para um tobogã vai contra a engenharia, porque senão você vai vazar, quem é magrinho vai vazar. Sim, é inviável. Ou criar especialmente um lugar... Cara, eu acredito que a gente possa sim pensar em evolução, só que a nível funcional. Eu não tenho que criar algo que vai funcionar para 1.000 pessoas, sendo que 10 milhões precisam daquilo ali sendo ativado. Então eu acredito que isso seja um ponto muito importante, de que eu tô vendo ela ressignificar, e eu tô vendo comentários de seguidores antigos dela que batiam palma naquelas pautas
que também querem essa mudança de vida. Eu acho isso muito legal. Influenciar é isso. Com certeza. Ela saber que errou a mão, de falar para as pessoas, olha, você tem que se aceitar sim, na forma que você é, mas essa aceitação tem que ser de você com você. Porque o personagem Thaís Carla, Isso né, era aí, esse. era esse. Era de você se aceitar, só que era uma muleta. Exatamente. Né? Não era uma era romantização. Não era o aceitar, vou aceitar o meu biotipo X. Não. Tá tudo bem eu continuar do jeito que tá, porque tem que me aceitar do jeito que eu sou. Exatamente. Ela mesma já mudou. Exatamente. E aí a gente inclina essa linha tênue entre de que não tem que mudar nada, você que tem que deixar de ser gordo, para aquela linha que você pode ter hábitos mais saudáveis. Sim. E você constituir isso para a sua saúde. A sua saúde depende de você, não depende dos outros. Uhum. Então isso é muito importante a gente trabalhar mentalmente. Porque eu sei que eu estou acima do peso. Só que enquanto isso for um lugar de penitência, de culpa, de agressões contra a minha pessoa, eu mesmo me agredir, eu não me movimento. Eu começo a negar tudo que eu sou. E isso afeta o meu trabalho, porque eu acho que eu sou um péssimo profissional. Autoestima. Isso afeta a minha autoestima, porque eu acho que eu não sou suficiente para quem está do meu lado ou para alguém que eu queira que esteja do meu lado. Se a gente pegar hoje adolescentes, por que os jogos, por que a rede social, por que todo esse mecanismo de internet cresceu? Por causa dessas pequenas disfunções que poucas pessoas querem conversar sobre isso, Vanessa. A internet eu fico dentro do meu quarto, eu estou escondido, ninguém está me vendo, ninguém está me julgando. Eu pego uma foto, eu jogo numa IA, a IA vai me deixar bonito, vai me deixar com um corpo maneiro e eu posto aquilo ali porque ninguém está me vendo da forma que eu sou e eu quero me ver daquela forma. Então as pessoas acabam vivendo dentro dessa bolha. Por isso que quando muitas pessoas falam que a internet acabou com tudo, eu acredito que ela não acabou. Ela só potencializou o que já estava de errado. Exatamente. Foi mal usado. Foi mal usado porque pessoas não estão instruídas a nível para usar aquilo ali de uma forma mais efetiva. Até porque você pode pesquisar na internet uma receita de alimentação, como você pode pesquisar uma receita de bolo, de doce, de gordura, de fritura, de vai do seu discernimento saber usar aquele recurso ali. Então isso é muito importante da gente falar. E eu acredito que a gente possa seguir dentro desse parâmetro do nosso trabalho aqui que a gente se propôs a fazer, exatamente nessas considerações aí finais, né, que a gente já está chegando no nosso horário. É verdade. Mas aí a gente faz essas considerações finais a nível para fazer um resumo mesmo do que a gente falou, para as pessoas conseguirem discernir um pouco melhor, tanto da questão prática, das estratégias, da forma que elas possam conduzir tudo isso, para que elas tenham uma visão sobre elas com menor índice de punição, com menor índice de cobrança. A autocobrança para o emagrecimento é uma coisa que te incha também, porque o seu cortisol fica muito alto e você não produz hormônios ali que vão ser positivos para o seu emagrecimento. Então você acha que você está emagrecendo, mas você não está. Você está se machucando e isso vai gerar um efeito rebote muito maior para você. E a gente pensando assim, né? A gente já viu então as consequências, as definições, o que causa isso, mas como que a gente hoje, né, pode lidar, já que é algo que a gente vai ter que lidar em algum momento. Ou para você que já está lidando com isso, eu já lidei com isso também. Então algo que me ajuda e que me ajudou, e eu passo também para os meus pacientes, quando eles me relatam, né, esses momentos assim de compulsão, ou mesmo de não saber identificar, né, se eu tô realmente com fome ou não. Né, quando der essa vontade de comer, porque também fome é uma coisa, vontade de comer é outra coisa, mais já ligada à fome emocional. A gente tentar ter um nível de consciência um pouco maior. Quando vir esse sentimento, você tentar pensar o que eu tô sentindo agora. Eu tô realmente com fome? Ou eu tô ansioso? Ou eu tô preocupado? Ou eu tô aflito com alguma situação, né? Porque se o problema não for fome, a comida não vai ser a solução. Ela pode, inclusive, causar um outro problema, né? E também formas de saber diferenciar uma coisa da outra, que a gente até conversou um pouquinho no início, né? E eu falei ali que a fome é fisiológica, ela começa de forma gradual, ela não vem intensa. Agora, a emocional já é algo intenso, é algo rápido, não é algo que vai aumentando com o tempo.
geralmente está muito ligado também a uma vontade de alimentos específicos. Aí eu tô com... De repente você estava bem e eu tô com muita vontade de comer um morango do amor. Isso aí. Isso é o seu corpo precisando de energia? Seu corpo não precisa de um morango do amor, sabe? Outras fontes de energia, né? Exatamente. Isso é uma fonte emocional. Então, assim, para complementar o que a Vanessa falou sobre fome emocional e fome fisiológica, né? A fome física, que foi até uma pergunta da Angélica aqui que ela fez pra gente. Como identificar, Angélica? É justamente isso, é eu saber a latência que isso tá vindo pra mim. Eu preciso... É igual o exemplo que eu dei aqui. A minha sede é de Coca-Cola gelada ou é de água? Porque às vezes eu tô com sede e eu preciso me hidratar, mas aí eu não tenho água, eu tomo uma Coca-Cola. Mas espera aí, aonde que tá essa sede física e essa sede emocional? Porque talvez a Coca te remete a uma coisa imediata, um prazer imediato. Então a identificação de uma fome emocional é exatamente quando você precisa daquele movimento imediato para suprir alguma questão emocional que você está vivendo. Seja uma discussão, seja numa decepção, seja numa agitação, seja numa discussão com a pessoa ou uma discussão no seu trabalho, você precisa de algo próximo ali a você, porque você não vai esperar para que as outras coisas sejam feitas. Por isso que uma das estratégias que eu sempre trabalho com meus pacientes é você sempre fazer o seu alimento anterior pro horário posterior. Por exemplo, acabei de tomar meu café, eu já deixo meu almoço pré-preparado para quando eu chegar eu almoçar. Terminei de almoçar, eu já preparo o meu café da tarde pré-preparado ali para quando eu chegar eu tomar ele. Porque se eu chego na hora do almoço e eu tenho que fazer tudo, é mais fácil às vezes eu comer um pão com queijo que tá lá na geladeira, o queijo é mais guardado, prático, né? Coloco ali na sanduicheira, rapidinho como, tomo uma coca e ó, capino pro meu trabalho porque hoje estou muito correria. Então é isso que é a diferença dessa fome, daquilo que a gente está propondo a identificar e trazer essas estratégias. Então assim, isso cabe um pouco numa outra pergunta da seguidora aqui, que qual estratégia a gente sugere para ela lidar com essa situação da fome emocional, para que ela não tenta tanto ceder essa estratégia. É exatamente isso, é você identificar o que é uma questão emocional. Por que você come chocolate? Todo mundo ama chocolate? Pode ser que tenha os amantes de chocolate, mas às vezes ou sempre vocês vão comer chocolate por alguma questão que aconteceu. E assim, pensando, assim como ela comentou, né? Como que estratégias para lidar. A gente conversou aqui sobre os gatilhos, né? Se eu sei que eu tenho um gatilho X, eu vou evitar aquilo. Mas pode ser algo que eu não consigo evitar. A gente pode pensar também na questão da rotina alimentar sua, no caso, né? Será que você está se alimentando da forma correta? Será que você está comendo alimentos na hora certa e na quantidade certa? Proteínas que geram mais saciedade, a questão das fibras também, porque às vezes você vai ter que lidar, se isso não estiver tudo muito bem regulado, você precisa lidar com duas coisas, a fisiológica, porque seu corpo não está recebendo o que ele precisa receber, e mais a emocional, porque você também está com algum tipo de desconforto ali. Então, uma estratégia, né, é você ter essa alimentação muito bem estruturada, né, de uma forma individual para você. Né? Isso também é importante. Sim, porque aí você começa a criar um hábito. E tudo que você se torna um hábito na sua vida, você não negocia. Você não negocia ter que tomar um banho para ir trabalhar, por exemplo. Ou você foi para academia de manhã e chegou em casa e você vai suado para o trabalho, você vai fedendo para o trabalho. Tem coisas na nossa vida que não são negociáveis. E os nossos hábitos também não são. Você não vai pensar duas vezes se você tem hábito de comer salgado para substituir o almoço e depois jantar dobrado. Você não tem negociação para isso, você vai fazer com que isso aconteça. Ah, mas eu tento. Tentar é diferente de você ter discernimento que isso é um erro e eu preciso ajustar. Tentar o que está dando errado vai continuar dando errado. Então, assim, tentativa sem ajuste, o resultado é o mesmo. Tem que você ser só vai ficar assertivo. dando murro em ponto de faca. E isso é uma questão muito importante para a gente finalizar aqui. Que as pessoas, elas vivem com essa situação, né? Com essa figura de linguagem mesmo de estar com a faca e o queijo na mão e não conseguir cortar. Sim. Porque é isso.
Eu tenho tanto hábito de não cortar o queijo que eu acho que vai me fazer mal, eu tenho medo, eu não sei como é que vai ser, eu vou ter que abandonar tudo que eu gosto. Não, não é isso. Isso é o que os influenciadores aí, alguns movimentos na internet vão dizer pra você, mas isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Então, pra você que tá aí hoje no episódio, no podcast, você tá se sentindo aquecido nesse momento e você quer dar esse passo, o momento é agora. A Vanessa tá aqui. Eu tô aqui enquanto profissional. Ah, mas a gente tem um código, a gente não tem que ser tendencioso. Tudo bem, você pode procurar um nutricionista ou uma nutricionista da sua preferência, ou um psicólogo ou uma psicóloga da sua preferência, mas o mais importante é você buscar o seu cuidado. A gente não está aqui para dizer que o nosso é melhor do que o dos outros, não. Mas a gente está aqui para reforçar para você que o trabalho que a gente coloca em prática dá resultado para as pessoas. E para trazer até mesmo, né, um acolhimento para as pessoas. Porque muitas, por conta dessa questão da comparação, muitos acham, eu não consigo. Eu tenho um problema porque fulano consegue e eu não consigo. Não, a gente aqui, tanto eu quanto o Andinho, a gente está deixando claro que é um processo difícil. Não é fácil você lidar com a rotina corrida do dia a dia, com as dificuldades que a gente enfrenta. Hoje a gente lida, né? A gente vive num sistema que é muito difícil, é quase que doentio, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. Então é um processo difícil. Por mais que seja o meu trabalho, que seja o trabalho do Andinho, né? E tem muito disso, mas é realmente por ser uma necessidade, né? É muito difícil você lidar com isso sozinho. E experiências de pessoas que lidaram com isso sozinhas, a maioria delas arrumaram, infelizmente, problemas maiores. Exatamente. Né? Então, assim, se for possível, claro, não precisa ser não precisa ser o Andinho, mas desde que seja um profissional qualificado para ajudar você. Exatamente. E não tem problema pedir ajuda. A gente está aqui para isso. Exatamente. Uma das funções nossas, que a gente disponibiliza o nosso tempo com os nossos conteúdos lá na internet, seja Instagram, seja Facebook, seja qualquer outra rede outra rede social, é importante que vocês se sintam acolhidos e que vocês possam entrar em contato. Sim. Eu jamais vou deixar você no direct falando sozinha, porque você não faz terapia comigo, como já teve situações de pessoas assim, atualmente eu faço terapia, mas eu vi que você falou sobre isso e eu achei interessante. Aí só porque ela tá fazendo com outro colega de profissão, vou falar pra ela que eu não vou ter resposta, não posso. Não, a gente sempre tem que deixar claro, olha, a ciência fala sobre isso, a gente tem esse respaldo aqui com esse resultado, mas conversa isso com o seu profissional, que você está tendo esses insights, que você está tendo essa situação. Porque às vezes as pessoas elas querem fazer as coisas acontecer. Foi igual o que a sua mãe colocou aqui agora. Que as pessoas querem respostas diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias. Então assim, não adianta. Me empresta essa garrafa só para me dar um exemplo para as pessoas. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, o que tem nessa garrafa aqui? Acredito que é água, né? Só que se eu apertar aqui, o que vai sair? O que vai cair aqui na mesa? Vai ser água, não vai? Porque tem água aqui dentro. Só que às vezes a gente quer que tenha uma Coca-Cola aqui dentro. Mas eu quero que tenha uma cerveja. Não, mano. Quando você apertar aqui, vai sair de dentro o que está aqui. E em você é a mesma coisa. Às vezes você quer tanto que saia algo bom de você, mas você não encheu isso de algo bom em você. Você quer tirar a Coca-Cola da sua vida, mas continua colocando a Coca-Cola pra dentro. Aí a sua garrafinha enche de Coca-Cola. Aí quando você aperta, não vai sair água, vai sair Coca-Cola, vai sair refrigerantes e outros tipos de alimentos. Então, assim, o mais importante pra gente entender nessa situação, nessa brincadeira aqui que eu fiz, mas é uma situação reflexiva, é da gente entender que a gente, quando apertar, só vai sair daqui de dentro do que a gente tem. Então, se eu não estou regulando a minha situação emocional, quando alguém me apertar ou alguma situação da vida apertar, vai sair o que eu tenho, vai sair angústia, vai sair desespero, vai sair discussões, vai sair comparações, vai sair sabotadores que eu não consigo, isso não é para mim. Então, assim, primeiro a gente tem que mudar o que está dentro. A alimentação muda de você de dentro para fora. A atividade física muda você de dentro para fora. É o que eu falo, o shape é resultado do que está dentro.
E a atividade física, foi até bom você ter falado sobre isso, né? A atividade física, já que a gente disse que a fome emocional é para amenizar um desconforto, a atividade física ela entra como precursor de diversos hormônios, né? As endorfinas, Exatamente. serotoninas, vários hormônios que elas vão de encontro com esse desconforto emocional. Elas vão te gerar um autocontrole maior, elas vão te gerar autoestima para que você consiga se ver como uma pessoa capaz. Então, é importante, né? A gente ter outros recursos para lidar quando o desconforto vir. Né? Pensar, eu gosto de treinar, vai treinar. Eu gosto de assistir uma série. Assiste uma série, eu gosto de caminhar, eu gosto de conversar com uma amiga, sabe? Procurar outros recursos emocionais disponíveis para que você possa lidar com o seu desconforto, que não seja a comida ou álcool ou fumo, né? Coisas que são viciosas. Exatamente. Tipo assim, se você parar para pensar numa análise bem prática, 1 hora de caminhada, 30 a 50 minutos de academia equivale a um comprimido de fluoxetina, por exemplo, que a galera gosta de tomar aí por conta da ansiedade, por exemplo. Olha só. Então, assim, isso é importante a gente mensurar aqui para que você entenda o nível que as coisas acontecem. Eu tenho pacientes hoje que reduziram os ansiolíticos e os antidepressivos devido a uma alimentação melhor e uma atividade física ativa, não importa se seja de baixa performance, se seja uma caminhada, se seja um crossfit, se seja uma musculação, se seja um tipo de luta, jiu-jitsu, muay thai, outras artes ali também que vão trabalhar essa parte fisiológica também muito bem. Então, assim, não importa o que você vai fazer para chegar no seu emagrecimento. O que importa é o que você quer fazer com isso. Então, assim, é importante a gente entender isso. E tem uma frase muito, muito boa que eu gosto de usar, que só cresce em conforto recém-nascido, né? Que ele tem que ficar lá dentro. Apenas. Ali, porque vai chegar uma hora que ele também vai ter que ser cobrado, meu amigo. Você vai ter que chorar para comer, porque você tem que me falar que você tá com fome. Até você aprender a falar, até você aprender a gesticular, até você aprender a comer sozinho. Então, quem nasce e quem cresce em confortos é recém-nascido. E a gente já passou disso. A gente tem que criar conforto no desconforto. Exatamente. E aí a hora que desconfortar de novo a gente cria mais um conforto. E assim você vai se desafiando, porque a vida passa muito rápido. Hoje você está aqui, amanhã você pode acontecer alguma situação. Aí isso vale para qualquer tipo de pessoa, tá? A doença não escolhe somente quem não tá, quem é sedentário e quem come gordura, não. Tá? A gente tem... Ela é imparcial. A gente tem uma história aqui muito legal que o jogador, né, Christian Eriksen, de um país, eu esqueci o país agora, ele teve um infarto, um infarto em campo, jogando bola, atleta. Condicionamento, ok. Saúde, todo ok. Um acompanhamento. Todo um acompanhamento, atleta, e assim, é um clube que realmente ele fazia todo, e ele teve esse impacto. Hoje ele conseguiu voltar a jogar bola, ele tá jogando, tá atuando de novo, então assim, a gente vê que a doença não escolhe só você que tem dificuldades, mas também escolhe quem tem essa questão de manter essa atividade física. Você não está imune a uma doença porque você come linhaça, medita, e acorda corre 5 no horas asfalto, da manhã. acorda 5 horas da manhã e você tem um trabalho que te deixa feliz. Não é isso que te tira da doença, mas isso previne para que você se afaste dela, porque a gente entende, é material científico, que cada vez mais que você produz hormônios e produz condições psicológicas que são favoráveis à sua existência, você se afasta de momentos que possam trazer o que a angústia, que todo sofrimento psíquico traz para a pessoa. Então, assim, claro que isso não é para tudo e para todos. Existem doenças que vão surgir com você estando saudável ou não estando saudável. Mas é melhor estar saudável. E o estar saudável não é estar no shape, não é estar naquele corpo das influenciadoras ou no corpo dos influenciadores e de toda essa galera que hoje está aí produzindo conteúdo na internet. Mas é você estar no seu corpo, você estar vivendo bem com você. Então é sempre importante a gente mensurar isso. E aí, Vanessa, você pode fazer as suas considerações finais aí. Agradecer a turma que fez parte aí com a gente. Antes de encerrar, eu tinha até esquecido de um outro ponto aqui, que a gente falou de formas para lidar. A gente falou da alimentação, né, da atividade física, mas tem o sono também, né, o tripé, né?
O sono, gente, também é algo que, assim, influencia muito, muito mesmo nessa questão de saciedade e fome, né? Tem até um artigo que eu li, eu gosto muito desse tema de neurociência, né? Eu gosto bastante desse tipo de assunto. E ali falava que quando nós estamos em privação de sono, ou seja, estamos dormindo menos do que a gente precisa, ou às vezes não é nem questão de quantidade, mas sim qualidade de sono. A gente tem 2 hormônios no nosso corpo, né? Que é a grelina, que tá ligada à fome, e a leptina, que tá ligada à saciedade. Quando a gente não dorme bem, é como se o nosso corpo liberasse mais grelina e menos leptina. Então, olha só, quando nós estamos em privação de sono, a gente sente mais fome e tem menos saciedade. Então, assim, priorizar, claro, né? Uma rotina alimentar saudável, uma atividade física que gere prazer, né? Conforme o Anjinho falou, pode ser qualquer coisa que faça você se mexer, né? E também a questão do sono. É muito importante e são estratégias, assim, realmente eficazes, que não é coisa assim, não é falácia, né? São coisas comprovadas que podem te ajudar a lidar com essa questão da fome emocional. Porque aí a gente acaba vendo que a maioria das pessoas tomam remédio para dormir, remédio para emagrecer, remédio para não se sentir ansioso, remédio para se sentir feliz. É triste, né? É triste. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso e isso não é legal, gente. A gente tenta aqui colocar dentro de um âmbito, de um contexto mais razoável para entendimento, mas isso é um absurdo. A sua vida não pode ser movimentada a partir de caixinhas. Claro que há casos e casos, a ciência determina muito isso pra gente. Existem casos dentro de consultório que é necessário fazer um trabalho com medicamento para que a pessoa faça o reajuste dela e depois ela faça o desmame desse medicamento com algumas atividades alternativas que vão fazer a mesma colocação dentro desse movimento de efetividade no organismo. Então, assim, igual eu falei, 1 hora de caminhada ou um treino na academia, seja em boxe de crossfit ou alguma atividade física, equivale a um comprimido de fluoxetina ou algum ansiolítico que você, por exemplo, está tomando agora porque você está tendo crise de ansiedade. Então, a crise de ansiedade, ela nada mais é do que a junção de todos os fatores fisiológicos e emocionais e que vem ao mesmo tempo, que a sua mente não dá conta do que ela está pensando, imaginando, projetando qual o projeto que você vai começar e o seu corpo de não conseguir fazer uma atividade básica. Tem pessoas que se sentem muito felizes depois de emagrecer, que conseguem simplesmente subir numa cadeira em pé. Quando você está lá, dentro do boxe do crossfit, que você consegue dar um salto numa caixa, é o que eu falo para as pessoas. Não é porque você vai acabar com o seu joelho, que você vai acabar com toda a sua saúde da articulação, mas é você ver que você está evoluindo. Antes você tinha dificuldade de subir na caixa e hoje você está saltando na caixa. É mental. Você não vai pular, se desafiar, pular em cima de um muro, que você vai se machucar. Mas é você se desafiando na sua questão emocional. Então, assim, para mim fazer o meu encerramento aqui, de tudo que a gente trabalhou, fazer um resumo de tudo aquilo que a gente conversou hoje, é muito importante a gente pensar em como a gente vai ajustar essas novas alternativas na vida que a gente tem hoje. Essa é a base. Por isso que existe profissional. Eu não vou mudar a sua rotina de cabeça para baixo e muito menos a Vanessa vai mudar a sua rotina de cabeça para baixo. A gente vai pegar pontos aí que estão em aberto e que estão conflitando com outros pontos e a gente vai organizar esses pontos com você. E dentro desses pontos organizados você vai começar a ter resultado porque o teu corpo vai voltar a reagir de uma forma mais saudável. Ele vai entender que entre um tempo e outro ele vai ter alimentação. Então ele não precisa acumular gordurinha porque não sabe que hora que você vai comer. Seu corpo vai entender que entre um horário e outro você vai estar em atividade, então ele vai precisar guardar nutrientes importantes para queima de caloria e para acelerar o seu metabolismo. Então isso tudo é como se fosse mesmo uma escola. Você precisa entender em qual grau de escolaridade você está contigo. Porque às vezes você é adulto, mas a sua mentalidade é de ensino fundamental. Infelizmente, mentalidade de criança. Sim, eu comecei. Você sabe melhor que eu.
Tem gente que quando a gente fala de paladar infantil, né? Sim. O paladar infantil é isso. Eu sempre comi esse docinho toda noite. Eu vou comer esse docinho toda noite porque lembra a minha mãe, lembra a minha família. Cara, tudo bem lembrar da sua mãe, da sua família. Só que isso pra você agora tá dando problema. É a mesma coisa a gente pegar, né, Vanessa, pra dar esse último exemplo. Eu tô sempre dando o último exemplo, nunca acabo, né? Isso é que é legal, quando a gente não quer terminar. Então, assim, é igual quando você pega um paciente, eu peguei um paciente numa transição de descoberta de diabetes. Ele ficou diabético. Só que esse paciente tinha 16 anos. E aí? Difícil. Alimentação na escola é comum, não faz alimentação. Alimentação em casa é diferente porque a família não é. A rede de apoio dele, de amizades, também não faz. E esse adolescente, ele começou a se excluir. Porque ele não pode mais fazer o que todo mundo faz e ele se sente fora da história. E por mais que os colegas abracem ele, tragam ele para a realidade, ele não está se sentindo pertencente daquele lugar porque ele não se sente feliz ali. Sim. Aí a gente começa um trabalho de desconstrução. Primeiro a gente tem que desconstruir tudo que a doença traz. Tudo que a pessoa tem como verdade, Tudo que a pessoa tem como verdade. Porque a pessoa tem, na verdade, fácil. o seguinte: se eu comer doce e me machucar, eu vou ter que amputar o meu membro. Essa é a parte extrema de todo mundo. Aí o diabético não pode fazer uma atividade física, porque talvez ele pode se machucar e a cicatrização não é igual a de uma pessoa que não é diabética. Ele não pode consumir certos tipos de alimentação devido a questão de todo esse processo de carboidrato, de todo esse processo que vira açúcar, glicose, né? insulina. Então, assim, aí ele acha que ele não vai comer nada, não pode fazer nada e o que resta pra ele é ficar dentro de casa. Aí o que acontece com a rotina dele? Ele começa a engordar, ele começa a criar restrições de saúde que estão longe da realidade que ele possa ter. Aí ele descobre que ele pode sim fazer uma atividade física, ele pode sim migrar alguns alimentos que ele gosta. Você consegue dar um exemplo só pra gente tentar finalizar de novo? Um exemplo assim de coisas no dia a dia que uma pessoa diabética pode consumir que possa ser comparado com uma questão de uma pessoa que não é diabética, que ela possa não se sentir tão distante da realidade. Então, quando a gente está lidando dentro dessa condição clínica, né, do diabetes, que tem toda uma questão de controle de índice glicêmico, né? Isso. Que nada mais é do que a velocidade que determinados alimentos viram açúcar e caem na corrente sanguínea. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de paciente, a gente precisa fazer muito casadinho. Eu não tenho, por exemplo, eu tô lidando com um paciente que não tem diabetes. Eu posso prescrever para ele numa colação, por exemplo, uma banana, que tem um alto índice glicêmico, mas o meu paciente não é diabético. Agora não, agora eu estou lidando com um paciente que tem a diabetes ali tipo 2. O que eu vou precisar fazer? O diabético não pode comer banana? Não, ele pode comer a banana. Mas o que a gente pode fazer como profissional nutricionista? A gente vai juntar um outro alimento com um índice glicêmico um pouco mais baixo para eu reduzir essa velocidade. Quebra, né? Ou seja, pode ser uma banana com uma aveia, por exemplo, que é uma fonte de fibra. Então, aquela velocidade que a banana ia virar açúcar rapidamente, ela vai um pouco mais lenta. Então, tem que saber fazer esses casadinhos. A grosso modo, é a gente fazer, a gente diluir a potência daquele alimento. Exatamente. Para que a pessoa se torne algo adaptável para ela. Isso, e não tem jeito. O profissional que tem a qualificação, que sabe fazer essas combinações, né? É o profissional nutricionista. E isso tudo dentro daquilo que o paciente gosta. Às vezes ele não gosta de banana, ele não gosta de aveia. Então, dentro do que ele vai passando, a gente consegue fazer as substituições ali para que ele se sinta pertencente, né, da sociedade e tudo mais. E abrindo margem para essa situação, eu acredito que você vai voltar aqui em breve, né, porque a gente agora entrou nesse assunto que a gente pode também tratar um pouco mais alguns casos dentro dessas comorbidades que as pessoas adquirem e que já têm essa predisposição ou já nascem com ela. Sim. E é legal a gente trabalhar isso para todo tipo de público. Porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente não é diabética, mas ela conhece alguém que seja e fala assim, poxa, eu vi a nutricionista falando isso, procura ela. Sim. Eu vi o psicólogo falando isso, e é legal de pensar sobre isso, de você tentar trazer essa estrutura. Então, assim,
para que a gente também aborde um tipo de tema voltado para esse direcionamento, que vai ser bem interessante também para as pessoas. Tem muita coisa ainda para então, assim, esse episódio é só o episódio 1 nosso mesmo aqui da Vanessa tá participando com a gente. E ela vai ter outras participações aqui, como também vai ter outras participações em conjunto também, que eu vou tentar fazer, adequar os dias de todo mundo pra gente estar aqui. Vamos conseguir. Eu, enquanto psicólogo, ela, enquanto nutricionista, o Cássio tá aqui com a gente enquanto educador físico, ou a gente conseguir fazer uma roda de conversa, enfim, para que a gente consiga trabalhar isso a nível que possa levar esses trabalhos para as pessoas de uma forma mais eficaz, que você pode terminar esse episódio hoje e já começar a colocar algumas estratégias que a gente falou aqui na sua realidade. Pô, o psicólogo falou que eu não preciso ser radical, então vamos lá, tô acostumada a comer sempre uma carne frita e a nutricionista falou que ela pode mudar um pouco essa ideia, ela pode ter uma outra estratégia de fazer, de preparação desse alimento. Porque às vezes também o problema está na preparação. Sim. As pessoas acabam fazendo tudo certinho, mas a preparação... Erra nessa. Ela erra. Aí vem, pra gente finalizar de fato, vem essa situação igual eu vi um corte do Felca falando com o Cariano e com o Júlio. O alface é saudável? Aí ele fala, o tomate é saudável? A carne em si, a gente precisa ter carne. Eu vi. O queijo também a gente ajuda na dieta. E por que a gente não pode... a gente pode comer um pão. Por que a gente pode juntar tudo no hambúrguer e comer? Por que um x-tudo não é? Tá vendo como que tem que ser Porque estratégico? A preparação é diferente. E então, o momento, não tudo junto ali. Exatamente, porque aquilo tudo junto vai para outro caminho. É o atalho que vai para outro caminho. É o atalho que você acha que vai substituir o teu almoço, mas vai te prejudicar. E vai te prejudicar depois, porque você vai ter um erro muito maior até de nutrientes que você precisa naquele seu dia, de você ter uma tabela ali do quanto de caloria você precisa no seu dia. Eu já vi atletas aí que, no off deles, eles comem uma pizza, por exemplo, mas depois eles pegam o wheyzinho isolado deles e mandam pra dentro. Tá vendo? É a vida deles. Eles estão ali, estão com gasto ali da gordura. Sobre a gente não se comparar. Mas as pessoas fazem isso. Sim. Só que a gente, meros mortais, você vai passar um mal danado se você fizer isso. Não tem como você misturar, fazer loucuras, até porque é preparação de cada um. Então por isso que eu falo, porque às vezes a pessoa vê na internet um atleta fazendo... Não quer fazer igual. Mas se o cara faz, eu também posso. Olha o shape dele, vou fazer igual. É igual, você já ouviu falar do Corbucci? Já. Corbucci? Ele não é o que ele come, pô. Não tem como. Aquele cara come 2 kg de fraldinha com queijo, mas no outro dia ele tá na academia, tá fazendo treino dele, só que é o trabalho dele. É um pouco assustador. É assustador ele ter um shape. Então, assim, ali tem alguma coisa que é uma estratégia muito incrível. Porque... Só que, assim, não é porque ele come e tem shape que você também, não faça. Tem que fazer isso, tem que se empanturrar no fast food e achar que isso vai tranquilizar em uma semana. E aí a gente vai entrar num próximo assunto, num próximo dia, a respeito desses atalhos que a gente falou também. Eu acredito que o atalho, mais as comorbidades e esses assuntos gerais aí que a gente possa colocar realidades ali, vai ser interessante numa outra conversa da gente fazer. Sim, muito bom. Então eu acredito que por hoje o nosso bate-papo é esse, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Se deixar, a gente vai até às 11h30, meia-noite, mas a gente tem compromisso também, a gente tem que chegar em casa, tem que descansar. Eu tô numa luta de sono aí, que eu tô dormindo muito tarde, então assim, eu tô tentando regular, tô tentando melhorar isso em mim, então eu também preciso fazer e cumprir a minha meta pessoal. Cumprir o que a gente tá falando aqui, o que a gente tá falando. Não adianta também eu falar pra vocês aqui um monte de coisa e também não fazer nada do que eu tô falando. Então assim, vamos lá, que a nossa luta é diária e todo mundo passa por dificuldades e por situações como qualquer outra pessoa. E eu queria mandar um abraço aqui também pro professor Washington. Exatamente, lá de Anchieta. Professor Washington, lá de Anchieta, ex-vereador lá do Rio de Janeiro, que está acompanhando o nosso episódio. Então quero mandar um abraço também lá para a loja de conveniência do Posto Mega, que está sempre lá com a gente fazendo as transmissões, tá, Vanessa? Eles botam a nossa transmissão lá quando eles estão fazendo o dia a dia deles de trabalho, a gente passa lá na televisão, então às vezes uma pessoa chega na conveniência para ficar um pouquinho lá, vai estar acompanhando o nosso conteúdo e pode também acompanhar o nosso trabalho de perto. E eu queria falar para vocês, né, que gosta de ter uma fonte de prazer, mas que vai ser um pouco mais regrada nessa semana. Nessa sexta-feira vai ter um pagode lá às 9 da noite, tá? A Cissa,
vai ter um pagode às 9 horas. E também quero mandar um abraço pra Cissa, radialista de Petrópolis, né? Isso aí, tá ligadinha lá. Ela tá ligadinha lá com a gente em Petrópolis. Então, assim, a gente tá conseguindo aí alcançar bastante gente. Então, a gente tá indo em bastante lugar. É Roberci da Silva. Isso aí. Roberci da Silva, lá de Anchieta também, da Zona Norte. Que vai estar associada aí na TV do Vale do Ciclo do Café, só que da Zona Norte, né, o Isso Gilberto? aí, a TV Zona Norte, TV Rio. Então, aí vai surgir mais uma TV aqui agora com a gente aqui, ó, que ela vai cobrir toda a Zona Norte lá, com o Roberci. Então, em breve vai estar no ar aí também para você que vai querer ter informações, para você que vai querer ter toda essa compilação da gente estar em muitos lugares. Então é sempre importante você nos ver também, o pessoal da Zona Norte aí que vai abraçar a TV. Sejam muito bem-vindos também ao podcast, que vocês vão estar gravados lá, vocês podem acessar. A gente vai estar também, em algum momento, transmitindo para vocês algumas ideias também, alguma forma de linkar tudo isso. Eu acredito que a gente consegue fazer um trabalho bem feito com boas parcerias. Então eu acredito que nada sozinho a gente consiga chegar num ponto de satisfação que a gente consiga chegar com as pessoas. Você pode chegar no topo da sua vida, no topo da sua carreira sozinho, mas não vai ter ninguém lá no alto para você compartilhar, para você comemorar, você não vai ter vínculo nenhum e isso é triste demais. A gente às vezes vê tantas pessoas aí querendo passar por cima das outras, querendo só elas serem o centro das atenções, mas é difícil demais você sustentar isso. Então façam boas parcerias. Identifique as suas limitações. Eu poderia muito bem falar aqui sobre fome emocional e fome fisiológica sozinho, mas eu ia falar muita besteira. E é por isso que a gente forma parcerias. Sim. Porque a gente tem um profissional que vai falar sobre isso com a gente. E eu posso complementar e ela também vai complementar com a gente. Então é isso. A gente ter essa condição, né? Porque é isso no final de tudo que vale a pena pra gente. A gente quando faz nosso juramento, eu acredito que a gente se predispõe a participar de situações dessas. Independente da nossa saúde estar um pouco prejudicada, a gente está um pouco mal, a gente faz um esforço aí, porque a gente já cansou de fazer esforço para fazer coisas que não levaram a gente a lugar nenhum. Então, isso vale a pena. E isso vale a pena a gente fazer. Vale a pena a gente estar aqui. Então, quero mandar um abraço a todos vocês que acompanharam a gente. No próximo episódio eu vou estar aqui com o Felipe, que é advogado. Eu tinha marcado ele numa semana anterior, mas houve algumas complicações pessoais, tanto na minha parte de saúde, quanto na parte dele também, devido a algumas situações que aconteceram. Mas a gente vai estar remarcando esse episódio. Eu acredito que pro dia 27, eu acredito que próxima segunda é 27. E a gente consiga... 24. 24. A gente consiga fazer esse episódio onde a gente vai estar falando tanto do processo do suporte psicológico na área penal e criminal. Ele é um advogado, então a gente vai trazer muito esse assunto também que contribui muito para a sociedade, enquanto vítima, enquanto também é acusado. Então acredito que se você é vítima ou foi vítima, ou se você está sendo acusado de algo, é muito importante você ver isso, ver esse episódio, porque vai te dar uma noção de informação e orientação maior em questão de suporte, quem você procura, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer dentro desse processo que é legal, o que você pode falar, o que você precisa trazer para um apoio psicológico, para um apoio de um profissional. Então vai ser um episódio muito essencial para a sociedade, e o podcast Mentes Conectadas é isso, é trazer assuntos importantes que vão ser relevantes na vida das pessoas. Então, às vezes são assuntos que mexem um pouco com a gente, bate um pouquinho na gente, a gente fica estressado com o cara falando que a gente está sendo preguiçoso, ou que a gente poderia melhorar alguma coisa, mas está tudo bem. Eu quero que vocês prestem atenção sempre na mensagem. Eu acredito que a gente está numa sociedade que se importa muito com a forma que é falar das coisas. Sim. E esquece do conteúdo que está sendo falado. Uhum. Então isso é importante da gente mensurar. Nem tudo que é falado pra gente de uma forma talvez mais firme é uma coisa ruim. Uhum. Às vezes é necessário a gente abrir os nossos olhos, entender como isso tudo funciona. Então, quem tem mais conhecimento de uma área vai falar sobre essa área, quem tem mais conhecimento de outra área vai falar sobre outra área, para que a gente tenha sempre um suporte científico, um suporte profissional. Então, desde já agradeço a presença de todos. Até a próxima semana. Na próxima segunda-feira eu espero vocês aqui. Para você que chegou agora na live e ainda não viu, não se preocupa, porque vai ficar gravado. Daqui a pouco você já vai poder acessar desde o começo. Se inscreve no canal. Se você está no Facebook, já adiciona aí, já segue também no Facebook, nas nossas redes sociais, curte. Tem conteúdos já que foram
feitos aqui que vocês também podem assistir. Tem muita informação que você vai usar para a sua vida e que você vai colocar na sua prática, e vai ser sensacional ter você aqui na nossa família, na TV Vale do Ciclo do Café, no podcast Mentes Conectadas, e em breve outros programas que estão surgindo devido a todo o nosso trabalho, de todo a nossa desenvoltura para levar a informação para você, que é o nosso produto final, o nosso cliente final, a nossa pessoa que faz isso tudo acontecer. Não adianta a gente ter tanta sabedoria, Vanessa, se não tem ninguém para ouvir. Sem compartilhar. Então, acredito que isso é o mais importante, tá? Um forte abraço para vocês, uma ótima semana, que essa semana seja melhor do que a anterior e que vocês consigam entender o que causou essa anterior, que foi um pouco ruim. E a gente vai melhorando, cada passo sobe um degrau pra gente chegar aonde a gente precisa chegar. Forte abraço e até a próxima, gente. Boa noite. Muito boa noite para vocês. No silêncio da mente, um eco profundo. Anderson Braga traz luz pro mundo. Conversas que curam, palavras que abraçam. Nas sombras da alma, novas cores se traçam. Cada dúvida é um passo, cada medo um portal. Saúde mental não é só um ideal. É voar sem asas, é nada sem mar. É aprender a cair e ainda sonhar. Mentes equilibradas, corações em paz, quebrando as decepções que o tempo traz. Ninguém tá sozinho nessa jornada. A cura começa quando a voz é escutada. O psicólogo sabe, a dor tem seu lar, mas também tem janelas pra poder ventilar. E naquele divã onde as lágrimas rolam, nasce um novo mapa pras estradas que doem. Não feche os olhos pra sua verdade, a sombra mais longa já foi claridade. O que hoje te assusta amanhã vai te erguer, se deixar o verbo do amor te tecer. Mentes equilibradas, corações em paz, quebrando as decepções que o tempo traz. Ninguém tá sozinho nessa jornada. A cura começa quando a voz é escutada. Mentes equilibradas, corações em paz. Nem sempre a tempestade é o fim demais. Cada grito calado, cada dor disfarçada, vira verso na música da vida encantada. TV Vale do Café. Início com um som de sintetizador eletrônico pulsante, com batidas leves de Tá hip hop todo entrando mundo gradualmente. ligado na TV Vale do Batida Ciclo aumenta do um pouco, baixo, Café. marcante entra criando um groove cativante. Oh, TV Vale do Café. Sintonize essa vibe. A TV Vale do Café chegou, com energia pra te animar. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo em ação. Jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódico. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem pra cá e cai no ritmo da fé. Novo conceito pra te surpreender. Funk, hip hop, eletrônico pra você. A juventude tá no controle, essa é a vibe do nosso rolê. Jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais Tá energia, todo mundo vocais mais fortes e ligado melódicos. na TV Vale do TV Ciclo Vale do A Café. verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem que cai no ritmo da Zé.
TV Vale do Café, a verdade que você quer Tá ver. todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. TV do Vale é a conexão entre música, show e informação. A região ganha um novo som. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Histórias com paixão, transmissões que unem a visão de um mundo melhor, nossa missão. Aqui a gente vive a novidade, o presente, o futuro, a verdade, cultura e vida em alta qualidade. TV do Vale, a nossa identidade. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Na região somos inspiração, unindo todos com dedicação, ligando os pontos da nossa ação. TV do Vale, nossa tradição. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Esporte, lazer, de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV.